ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Começa agora Sintonia Jurídica, o seu encontro semanal com o direito e os desafios de quem trabalha pela justiça no Brasil. No ar, Sintonia Jurídica. Boa noite a você que nos ouve aqui na Rádio Universitária. Aqui quem fala é Samuel Nascimento e está no ar mais um programa Sintonia Jurídica. Esta noite teremos um programa especial, já que estamos na semana de aniversário da nossa Rádio Universitária 96,7. Parabéns a todos que fazem esta rádio acontecer. Nós vamos ficar juntos nos próximos 30 minutos. E lembrando que este é um programa coordenado pelo curso de Direito da Universidade Federal do Piauí. São 13 de setembro de 2016 e vamos aos destaques de hoje. Sintonia Jurídica. Os professores da Universidade Federal do Piauí do curso de Direito começam a organizar as atividades para a abertura de um mestrado acadêmico na área. Em uma entrevista especial, nós conversamos com Renato Chaves, que foi um dos fundadores aqui do programa Sintonia Jurídica há mais de 4 anos. Nós também vamos receber aqui no estúdio da Rádio Universitária o professor Gabriel Furtado sobre a volta às aulas agora no segundo período de 2016. Nós temos ainda a coluna Direito e Cinema com o professor Raul Lopes. Tem o quadro Questão Legal, tem a Agenda Sintonia e o Dica Sinjur. Então fica com a gente. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Recentemente, o CCHL aqui da UFP criou uma comissão para implantação do curso de mestrado em Direito. É uma iniciativa esperada há muitos anos pela comunidade piauiense e que agora ganha viabilidade depois dos últimos concursos para professor do curso de Direito. Hoje nós temos 10 professores com doutorado em andamento e já no início de 2017 teremos 8 dos nossos professores com regime de dedicação exclusiva já com título de doutor. A titulação do nosso quadro docente dessa forma vai preencher as exigências para requerer junto ao Ministério da Educação a abertura da primeira turma de mestrado em Direito da UFP. E já em favor dessa movimentação, os professores estão organizando diversas atividades acadêmicas nos próximos meses. Um dos grupos de pesquisa que certamente terão destaque no nosso mestrado é o grupo Direitos Fundamentais e Democracia, que se reúne esta semana para o ciclo de debates sobre os direitos fundamentais na atualidade. No primeiro encontro, vão palestrar a professora Débora Detman, que é professora mestre aqui do nosso curso de Direito e que está fazendo doutorado na Universidade Federal do Paraná. Tem também o professor palestrante Milton Gustavo Vasconcelos, que é conselheiro seccional da OAB, mestre e doutorando em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. E o terceiro palestrante desse ciclo de debate nessa semana será a doutora Marina Cavalcante, que é mestre em Direito pela UFMG. Ela é juíza federal aqui na seção Judiciária do Piauí e coordenadora do Núcleo de Conciliação em Políticas Públicas da Justiça Federal no Piauí. E o mediador desse debate será o professor Sebastião Costa, professor nosso aqui da UFP, mestre em Direito pela UNB e doutorando em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, fica o convite aos interessados para conhecerem mais sobre as atividades preparatórias para a abertura do nosso primeiro mestrado em Direito aqui na Universidade Federal do Piauí. O programa Sintonia Jurídica existe há mais de 4 anos e passou por várias reformulações e mudanças de equipe durante esse tempo. É um programa voltado para a área do direito e que vem conquistando cada vez mais espaço entre os estudantes da área, professores e a comunidade em geral que tem interesse em tirar dúvidas sobre o mundo do direito. Nós vamos descobrir agora como tudo isso começou. Hoje nós estamos aqui recebendo o Renato Chaves e num programa especial de comemoração dos 5 anos da Rádio Universitária, a gente trouxe o Renato porque ele é o fundador do programa Sintonia Jurídica. Renato, seja muito bem-vindo ao programa Sintonia. Renato, me conta como foi que você teve a ideia. Eu sei que juntamente com o João Paulo vocês criaram esse espaço aqui na Rádio Universitária. E o que vocês tinham em mente? Que necessidade é que vocês viram nesse trabalho de comunicação
na área do direito? Boa noite, né, aos ouvintes da Rádio Universitária, do Sintonia Jurídica. Um prazer retornar aqui, né, aos estúdios da rádio. Interessante, né, quando surgiu o Sintonia Jurídica, foi em razão, fazia direito, né, era bacharel em direito aqui na Universidade Federal, e sentia a necessidade daquelas horas extras, né, horas complementares, atividades, né? complementares. Atividades complementares. E como eu trabalhava e tudo, eu tenho que ver algo que eu possa encaixar aqui dentro do sistema, né, que seja aceito pela coordenação do curso, e aí que eu fique com essas horas. E aí surgiu a ideia, a Rádio Universitária, ela estava iniciando os programas, né, a sua grade de programação. Em que ano foi que vocês começaram, Renato? Pois é, certamente foi 2012, não sei bem precisar a data aqui, mas eu elaborei um mini projeto, falei na época com o professor Nelson Juliano, né, que já era o diretor do CCHL, estava iniciando lá no CCHL, tinha saído da coordenação, e ele falou, olha, da minha parte tudo bem, você vê aí qual é o objetivo então. Eu disse, não, o objetivo de formar um programa na Rádio Universitária é levar debates, além da sala de aula, do que a gente vê em sala de aula, para a rádio e socializar isso com a comunidade, não só acadêmica, mas toda a comunidade que ouve a Rádio Universitária, né? Temas importantes e tudo. E a gente preparou um mini projeto. E vocês tinham alguma experiência em que vocês se espelharam? Não, ainda nessa época não tinha nenhuma experiência do tipo, né? Então eu falei, na verdade eu conclamei alguns colegas do próprio curso de Direito para que eles pudessem participar, né? O pessoal do centro acadêmico, mas o centro acadêmico, de certa forma, não conseguiu se inserir. Na verdade, os alunos eles não tiveram essa vontade de participar, até talvez por não ter uma certa experiência em rádio, né? Não compreenderem, talvez, e né, por não virem qual era a função deles nesse trabalho, né? E assim também, como eu assim, de idade, era uma pessoa mais velha do que em média 15 anos, do que a média da turma. Dos colegas. Dos colegas, né? Então, assim, eles estavam ali iniciando e tudo. Mas aí o professor Nelson Juliano falou assim, olha, o que resta então, você vai lá, conversa com o diretor da rádio e tenta ver se dá para encaixar. Se der para encaixar, a gente faz essas atividades complementares aqui. E aqui chegando, eu falei com o professor, que é Paulo Vilhena, à época, né, que era o diretor então da rádio, e nesse mesmo momento encontrei com o João Paulo, assim, coincidente. Olha, eu vim aqui para falar sobre um projeto e expliquei para ele sobre esse projeto. Já tinha um nome, Sintonia Jurídica, e ele falou, olha, interessante porque a gente estava justamente pensando nisso, num programa que tivesse uma abordagem jurídica, mas que fosse, de certa forma, traduzida, né, falando entre aspas, traduzida no linguajar mais comum. E então veio a calhar aqui a sua ideia. E a partir daí a gente começou a planejar, colocar em prática. O João Paulo já era formado em Direito, bacharel em Direito, estava estudando jornalismo aqui na universidade. Então as coisas se combinaram e a gente montou e começou, a partir daí, a cada semana, como até hoje, né, o Sintonia Jurídica. Sim, é um programa semanal, né? A gente vai ao ar todas as terças-feiras. Então você que está nos ouvindo, aqui comigo está o Renato Chaves, ele é ex-aluno do curso de Direito aqui da Universidade Federal do Piauí e foi o criador do programa Sintonia Jurídica. Foi ele quem abriu as portas da rádio universitária para essa comunicação aberta, né? Essa comunicação direta do nosso curso de Direito com a sociedade. Renato, e o que você esperava dessa interação e o que de fato vocês escolheram na sua experiência aqui, né? Qual é a tua visão sobre o período que você passou aqui à frente do programa Sintonia Jurídica? Eu assistia muito, né, TV Justiça, né, e ouvia alguns programas também da Rádio Justiça e dizia, olha, a gente tem que trazer aqui para a Rádio Universitária alguém para fazer os comentários, né? Comentários não só de noticiário local, de fatos locais, mas fatos nacionais e debatendo com alguém mais próximo. E a ideia, no primeiro programa foi o professor Nelson Juliano, que foi quem, na época, né, abraçou a causa também.
e fez uma explanação mais teórica do direito. E aí a gente começou a chamar os professores, principalmente os professores do direito, né, que estavam à época lecionando, quando tinha algo de direito civil, direito penal, direito do trabalho, notícias que eram destaque nacional, mas que essas notícias poderiam afetar e afetavam a qualquer interessado aqui. A gente trazia esses professores e também deixava a porta aberta para que, caso eles tivessem algum comentário, colocar na mídia algum trabalho que eles tivessem feito, né, uma tese, enfim, qualquer área que fosse ligado a essa relação jurídica, que ele pudesse ser veiculado. A gente deixava o programa nesse aspecto, né, aberto para que pudesse ser veiculado tais informações. E depois a gente iniciou já trazendo outros professores, né, da Universidade Estadual do Piauí, das faculdades particulares e também dos centros acadêmicos. A gente começou a receber, no caso dos eventos que ocorrem na OAB ou congressos de estudantes, enfim, a gente começou a veicular isso para que, na verdade, toda a comunidade ela pudesse ampliar, né, o seu contato com o direito. Ótimo. Você está ouvindo aqui o Renato Chaves, que foi um dos fundadores do programa Sintonia Jurídica, nessa semana em que a gente comemora os 5 anos da Rádio Universitária. Renato, então eu te agradeço pela sua visita aqui no Sintonia Jurídica e deixo aberto o microfone para você mandar uma mensagem aí para os ouvintes que estão conosco comemorando os 5 anos da rádio. Pois é, dizer que eu ficava impressionado, né, às vezes, quando eu sem perguntar nada, alguém comentava, olha, tem um programa na Rádio Universitária, que é o Sintonia Jurídica, e geralmente, né, as pessoas estão hoje nos veículos ou no ônibus, né, indo e voltando do trabalho para a faculdade, né, tá no seu carro próprio, e ali sintoniza naquele horário, né, 18 horas, 18h30, sintoniza o programa. E eu sempre ouvia isso, sem perguntar, disse, olha, então as pessoas, elas ouvem rádio, então você tem que ter uma responsabilidade de fazer um programa de qualidade, né, trazer uma informação que seja útil. E, assim, eu fico feliz, João Paulo também, por a gente estar vendo que o programa ele continua, né, e tem essa continuidade, né, com você que está aqui à frente agora, né, trazendo os entrevistados. E, graças a Deus, né, a gente vê que a direção da rádio apoia, né, a iniciativa, e a gente fica torcendo aqui pelo sucesso sempre, né, do Sintonia Jurídica. Tá ótimo, Renato. Muito obrigado pela sua presença. Um abraço e até breve para você. E agora nós vamos conferir uma entrevista com o chefe de Departamento de Ciências Jurídicas, Gabriel Furtado, que nos explica sobre as atividades realizadas no Núcleo de Práticas Jurídicas Professor Wilson Brandão, aqui na Universidade Federal do Piauí. Professor Gabriel, seja muito bem-vindo. Você, assim como eu, que estou lá na coordenação do curso, você recentemente assumiu o Departamento de Ciências Jurídicas e é um prazer recebê-lo aqui no Sintonia Jurídica. Muito obrigado pelo convite, professor Samuel. Estamos aqui para falar um pouquinho das atividades que nós estamos implementando no departamento. Falando sobre essas atividades, a gente está aqui na semana de retorno das aulas do nosso curso e eu queria que você contasse para a gente o que está programado para essa primeira semana. Professor Samuel, para essa primeira semana nós temos um evento marcante que será uma aula inaugural que será proferida pelo desembargador Paes Landim sobre os 100 anos de codificação civil no Brasil. Ele vai expor uma aula-palestra, uma aula que terá a sua solenidade, explicando sobre o processo de evolução legislativa no Brasil, que completa 100 anos agora neste ano. O primeiro Código Civil do Brasil foi de 1916, depois veio de 2002 e houve substanciais alterações. Ele vai discorrer um pouco sobre essas alterações e como isso implica diretamente na vida das pessoas. O desembargador Paes Landim é ex-professor da nossa casa. Isso faz parte também de um projeto que nós estamos tentando implementar de resgate da memória da Faculdade de Direito do Piauí. Recentemente o nosso departamento aprovou intitular o nosso núcleo de práticas jurídicas com o nome do professor Wilson Brandão. Qual é a importância, Gabriel,
dessa solenidade, né, dessa homenagem que foi prestada ao professor Wilson Brandão para a história da nossa faculdade? Bem, o professor Wilson Brandão também foi um professor da nossa instituição e ele teve o respeito, à sua época, de todos que trabalharam consigo, de seus alunos, servidores, professores, demais professores, enfim, teve o respeito absoluto de nossa faculdade e a sua família prestou uma grande homenagem à universidade, que foi, após seu falecimento, houve a doação do seu acervo bibliográfico por completo à nossa faculdade e entendemos que seria importante, dentro desse processo de resgate da memória da Faculdade de Direito, prestar essa homenagem como uma contrapartida de caráter imaterial a ele e à sua família. E a Assembleia Departamental aprovou que o nosso Núcleo de Práticas Jurídicas passasse a se chamar Núcleo de Práticas Jurídicas Professor Wilson Brandão. Que atividades, professor Gabriel, ocorrem no Núcleo de Práticas Jurídicas para o nosso ouvinte ficar conhecendo, especialmente para a comunidade jurídica entender o que nós temos aqui junto à faculdade no Núcleo de Práticas? No Núcleo de Práticas, há a formação complementar do aluno que não se atém apenas ao lado teórico, mas à complementação de sua formação no seu aspecto prático. Então, os alunos eles vão ao núcleo, desenvolvem atividades voltadas a acompanhamento de pessoas, principalmente pessoas carentes, que estão em estado de vulnerabilidade, precisam de uma assessoria jurídica, e essa assessoria jurídica ela é prestada por nossos alunos sob supervisão de um professor coordenador, que atualmente é o professor Berto Igor, que é o coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas. Lá também é uma atividade parelhada com o Juizado Especial da Universidade Federal do Piauí, e lá também se desenvolvem alguns cursos de formação complementar, como um ciclo de minicursos que nós também vamos implementar neste semestre no nosso NPJ, no nosso Núcleo de Práticas Jurídicas. Como é que vai funcionar esse ciclo, professor Gabriel? A gente está aqui falando sobre esse retorno às aulas, né, sobre os projetos para a sua gestão nos próximos 2 anos à frente do Departamento de Ciências Jurídicas da Faculdade de Direito do Piauí. E o que tem realmente nesses ciclos, o que está previsto, qual é a programação que a gente já pode aí ter informação sobre ela? Bem, professor Samuel, primeiramente eu agradeço se eu falar que a gestão seria minha, mas na verdade é uma gestão compartilhada. A ideia é que nós trabalhemos em conjunto com todo o corpo docente, todo o corpo discente, corpo de servidores. Então, para além de qualquer pessoalidade, a intenção é que nós institucionalizemos algumas práticas, algumas atividades. Então, serão atividades da gestão. Esse ciclo de minicursos, ele é uma tentativa de abrir a Universidade Federal do Piauí, no seu curso de Direito, abrir a Faculdade de Direito do Piauí, para agentes externos que aplicam Direito. Então, abrir e aproximar a nossa faculdade de membros do Ministério Público, membros do Judiciário, membros da Advocacia Pública, da Defensoria Pública, trazendo esses agentes para dentro da nossa instituição com o objetivo de formar pontes, mas também com o objetivo de incrementar a formação do nosso corpo discente, que terá a possibilidade, ainda na graduação, de perceber como funcionam esses órgãos aplicadores do direito, quem sabe até que sirva como uma orientação para a escolha profissional que eles farão, para além da graduação. Nós estamos aqui conversando com o professor Gabriel Rocha Furtado, que é o chefe do Departamento de Ciências Jurídicas da Faculdade de Direito do Piauí, e estamos falando sobre o retorno das atividades docentes, né, e discentes aqui no 2º semestre de 2016. Professor Gabriel, para encerrar aqui essa nossa conversa e dar boas-vindas aos alunos da Faculdade de Direito, nessa primeira semana, eu quero também aproveitar o momento para dizer que estamos comemorando os 5 anos da Rádio Universitária e o Sintonia Jurídica faz parte dessa história. Nós gostaríamos de saber como é que você sente essa relação entre o jornalismo, né, o meio de comunicação, a rádio da universidade e o Departamento de Ciências Jurídicas. Professor Samuel, parabéns à Rádio Universitária. Essa é uma iniciativa extremamente louvável da Universidade Federal do Piauí. O Sintonia Jurídica faz parte dessa história e atualmente é uma felicidade imensa para o curso de Direito estar representado por sua pessoa, professor Samuel, que tem muito contribuído para esse movimento de comunicação social do curso de Direito da Universidade Federal do Piauí, o curso mais antigo e mais tradicional do nosso estado, com a população. Afinal de contas, o direito como uma ciência social aplicada, ele deve escutar
as pessoas, deve escutar as ruas e deve também se comunicar com toda a sociedade. O professor Samuel está fazendo um resgate muito interessante, muito importante, muito bonito deste processo. O novo formato Sintonia Jurídica é um sucesso absoluto já em suas primeiras edições. Para finalizar, eu gostaria de, se o senhor me permite, fazer um convite à nossa aula inaugural. Estão convidados não apenas os alunos da graduação da Universidade Federal do Piauí, mas todos aqueles de outras faculdades que tenham interesse também em participar. A nossa aula inaugural do segundo semestre desse ano ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 16 de setembro, às 6 horas da tarde, no Núcleo de Práticas Jurídicas Professor Wilson Brandão. Estão todos convidados. Então é isso, nosso ouvinte. Nós conversamos aqui com o professor Gabriel Rocha Furtado e fica esse convite ao final da nossa conversa para a aula inaugural do semestre eletivo do curso de Direito da Universidade Federal do Piauí, que será dia 16 de setembro, às 18 horas, no Núcleo de Práticas Jurídicas Professor Wilson Brandão. Professor Gabriel, muito obrigado e até breve. Muito obrigado, boa noite a todos os ouvintes. E agora que você acabou de conferir as nossas entrevistas, chegou o momento do quadro Questão Legal. Questão Legal. O quadro Questão Legal foi feito para você que é nosso ouvinte. Nós recebemos aqui na redação perguntas sobre problemas jurídicos da vida cotidiana e buscamos os melhores especialistas para responder para você aqui no Sintonia Jurídica. A pergunta que hoje nós vamos responder é a seguinte: eu preciso tirar certidões negativas de débitos, mas eu devo impostos à Fazenda Pública. O que eu tenho que fazer? E quem vai responder para a gente é o professor de Direito Tributário, Ítalo Brandão. Em algumas situações, o fisco atribui para o contribuinte um tributo que ele não deve. O contribuinte passa a ser devedor de um tributo realmente que ele não deve por lei. Então, quando ele vai emitir uma certidão negativa de débito, ele descobre que tem uma dívida com a Fazenda Pública. Isso acontece muito no âmbito empresarial. Às vezes a empresa precisa emitir uma certidão negativa de débito, principalmente quando ela participa de um procedimento licitatório, que o Estado, ou o município, a União exige isso da empresa. E o que vai acontecer? Ela descobre, que está com esse débito e não pode continuar no deslinde desse procedimento licitatório. O que pode acontecer? Ela pode tentar, pela via administrativa, conseguir uma certidão positiva de débito com efeito de negativa, ou então, caso isso seja negado, ela pode impetrar um mandado de segurança com pedido liminar, que é para que ela possa, com maior agilidade, continuar nesse procedimento licitatório. Se você também quer tirar uma dúvida sobre o mundo do direito, envie um e-mail para contato@sintoniajuridica.com.br. Nós vamos ter o maior prazer de convidar um especialista para nos esclarecer aqui no Questão Legal. Sintonia Jurídica. E agora é hora de ouvir a nossa coluna com o Raul Lopes sobre direito e cinema. Coluna Direito e Cinema, com Raul Lopes. E o ponto de partida de hoje no Direito e Cinema é o filme O Processo. Um filme dirigido por Orson Welles e que se baseia na obra literária também intitulada O Processo, do escritor tcheco Franz Kafka. Aqui a relação será entre direito, cinema e literatura. Por isso, recomendo uma leitura metafórica e tendo como cenário histórico a Europa Central do final do século XIX. A história conta a narrativa de Joseph K., um personagem que acorda uma certa manhã e é preso e sujeita a um longo e incompreensível processo por um crime que não está especificado e que ele não sabe do que está sendo acusado. O filme tem como pano de fundo a sociedade burocrata e a farsa dos regimes totalitários. A obra propõe uma reflexão acerca das relações entre a sociedade, entre a relação que a sociedade mantém com o Estado, em especial aos condicionamentos impostos à sociedade nos tempos contemporâneos. A narrativa envolve-se num clima de confusão e pesadelos. O Estado nessa obra é considerado arbitrário e autoritário. Demonstram que os direitos sociais do homem são tolhidos e revelam as falhas e erros de um sistema judiciário. O mais engraçado é pegar essa atmosfera toda colocada no filme do Orson Welles com a nossa Constituição Federal. Daqui nós deparamos diretamente com o artigo 5º da Constituição de 88, que prevê direitos e garantias constitucionais e tem como objetivo a proteção da sociedade dos abusos que possam ser praticados pelo Estado. Aqui a relação é vertical entre o Estado e a sociedade, o Estado e o indivíduo. Tais garantias têm como finalidade evitar abusos de um Estado totalitário e garantir, por exemplo, o devido processo legal.
O tribunal que julga nosso protagonista, Joseph K., é um tribunal misterioso, obscuro. Fato este que seria vedado pela nossa Constituição Federal, pois conforme o artigo 5º, ninguém será processado nem sentenciado, senão por uma autoridade competente. Ainda segundo nossa Constituição Federal, o protagonista deveria saber exatamente sobre o que estaria sendo acusado, além de ter a garantia de poder se defender das acusações, fazendo jus ao devido processo legal e seu desdobramento, que é a ampla defesa. Uma extensão do tema sobre garantia dos direitos fundamentais está na sua aplicação nas relações horizontais, nas relações entre particulares ou relações privadas, tema explorado por professores como Vílio Afonso da Silva e Wilson Steinmetz. Sintonia Jurídica. Você ouviu a coluna Direito e Cinema com o professor Raul Lopes. Agora vamos acompanhar a nossa Agenda Sintonia com Urziana de Moraes. Agenda Sintonia. Olá, muito boa noite. A gente abre a nossa agenda falando que nos dias 15 e 16 deste mês acontecerá na UFP o primeiro colóquio de Filosofia Hermenêutica. O evento é realizado por meio do programa de pós-graduação em Filosofia. Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de setembro. Mais informações no site da UFP. E o Instituto Federal do Piauí lançou edital de concurso público para professor e técnico administrativo. No edital para professor, há vagas para graduados em Direito. As inscrições começarão no próximo dia 26. Confira o edital completo acessando o site do IFP. Segue o Sintonia. Sintonia Jurídica. Essa foi a nossa agenda. Você fica agora com Dica Sinjur. E quem vai trazer a dica de hoje, como sempre, é o nosso amigo Felipe Gold. Dica Sinjur. A dica de hoje é a série House of Cards. A história gira em torno de um drama político que envolve poder e corrupção, tendo como personagem principal o congressista ambicioso Francis Underwood. Ao longo de 4 temporadas, Frank realiza diversas manobras políticas para chegar à presidência dos Estados Unidos, sempre apoiado por sua esposa, que partilha do mesmo encantamento pelo poder. Alianças firmadas que pareciam ser eternas se rompem na medida que interesses pessoais são prejudicados. A mentira, o egoísmo e a desonestidade se tornam os grandes personagens principais desta história, cheia de suspense e reviravoltas. A série está renovada para a 5ª temporada, que estreia em 2017. Qualquer semelhança com a realidade política brasileira é mera coincidência. Essa foi a Dica Sinjur, o direito em conexão com todos os meios de comunicação. Sintonia Jurídica. Então é isso, nosso ouvinte, nossa ouvinte aqui na Rádio Universitária. Nós estamos chegando ao fim do programa. Eu quero agradecer a sua companhia aqui no 96,7 na Rádio Universitária. Lembrando que o nosso encontro é todas as terças-feiras às 18h30 e tem reprise todo domingo às 19 horas. Se você quiser rever os nossos quadros, você pode acessar a nossa fanpage no Facebook. Basta procurar por programa Sintonia Jurídica ou então acessar o nosso site www.sintoniajuridica.com.br. Um abraço e até o próximo Sintonia Jurídica. A apresentação foi de Samuel Nascimento, produção de Urziana de Moraes, edição de Felipe Gold, trabalhos técnicos de Adriano Lima, supervisão de Elenita Carla, direção de programação de Ricardo Souza e direção-geral do professor doutor Paulo Fernando de Carvalho Lopes. Setembro é o mês de aniversário da FM Universitária 96,7. Nesses 5 anos de história, temos muito o que comemorar. De 12 a 16 de setembro, você acompanha uma programação especial contando a história da nossa rádio. FM Universitária, 5 anos, você faz parte dessa história. FM Universitária 96,7, uma emissora da Universidade Federal do Piauí.